Olá a todos e bem-vindos ao podcast da Reconciliação. Eu sou Laura. Hoje, vamos mergulhar em um tópico crucial para a nossa jornada espiritual: as ações e estratégias que o diabo usa para nos afastar da igreja e como podemos resistir a elas. Laura, qual sua opinião? Exatamente. E a primeira estratégia que vamos abordar é o engano e a distorção da palavra de Deus. Desde o início da humanidade, Satanás tem usado a estratégia do engano para desviar as pessoas da verdade de Deus. Ele distorce as Escrituras, semeia dúvidas e leva os cristãos a interpretarem a palavra de forma errada. Um exemplo clássico é o que aconteceu no Jardim do Éden. Satanás usou a tática da distorção ao questionar a palavra de Deus para Eva, torcendo a ordem de Deus para enganá-la e levá-la a duvidar. Essa estratégia continua sendo usada para afastar os cristãos da verdade. Mas Jesus nos deu exemplo de como resistir ao engano. No deserto, Satanás tentou Jesus usando uma interpretação distorcida da palavra, mas Jesus respondeu com a escritura correta e em seu verdadeiro contexto. Essa atitude nos ensina que devemos conhecer bem a palavra para não sermos enganados por falsas interpretações. Para nos protegermos do engano, devemos estudar a Bíblia corretamente, pedir discernimento ao Espírito Santo e evitar doutrinas humanas e heresias. Pense em um especialista em dinheiro falso. Ele não estuda todas as notas falsas existentes, mas sim a nota verdadeira, para reconhecer qualquer falsificação. Assim, devemos conhecer bem a verdade bíblica para identificar quando ela está sendo distorcida. E a segunda estratégia é a divisão e as contendas na igreja. O inimigo usa a discórdia para destruir a unidade. A igreja deve ser um corpo unido, mas Satanás trabalha para semear divisões e conflitos entre os irmãos. Quando há brigas, fofocas e ressentimentos, a comunhão é destruída. Lembrem-se do que está em 1 Coríntios 1:10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. A divisão acontece quando há fofocas e maledicência na igreja, quando as pessoas guardam ressentimentos e não perdoam, e quando há orgulho e falta de submissão. Para vencer esse ataque, precisamos praticar o amor e a unidade, evitar murmurações e fofocas e ser humildes e perdoar uns aos outros. Imagine uma casa construída com tijolos unidos pelo cimento. Se o cimento se enfraquece e os tijolos começam a se separar, a casa desmorona. Assim também acontece com a igreja, quando os cristãos permitem que divisões e fofocas enfraqueçam a sua unidade. Seguindo para a terceira estratégia, o desencorajamento e o cansaço espiritual. O inimigo quer enfraquecer sua perseverança. O desânimo é uma arma poderosa que Satanás usa para afastar os cristãos da igreja. Ele lança dúvidas, sentimentos de inutilidade e faz com que muitos pensem que seus esforços não são reconhecidos. Sinais de desencorajamento espiritual incluem falta de motivação para orar e ler a Bíblia, sensação de que Deus não ouve mais suas orações e sentimento de cansaço na caminhada cristã. Mas, para vencer o desânimo, não desista do bem. Fortaleça-se no Senhor e renove a mente com a palavra de Deus. A caminhada cristã pode ser comparada a uma maratona. Há momentos de cansaço, mas quem persiste até o fim recebe a recompensa. Assim, precisamos continuar correndo a corrida da fé, mesmo quando parece difícil. Nossa quarta estratégia é o espírito crítico e a insatisfação. A crítica destrutiva afasta o cristão da comunhão. O diabo trabalha para que os cristãos fiquem insatisfeitos com a igreja, seus líderes e irmãos, focando apenas nos defeitos. Como Hebreus 13:17 diz: obedecei a vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem há de prestar contas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Um espírito crítico nasce quando olhamos apenas para as falhas dos outros, quando há orgulho espiritual e quando deixamos de valorizar o que Deus já fez.
Para vencer a insatisfação, cultive gratidão, ore pela liderança e pelos irmãos e evite julgamentos precipitados. Imagine uma árvore frutífera. Se alguém se concentrar apenas nos galhos secos, ignorará os frutos bons. Assim também acontece na igreja. Se focarmos apenas nos defeitos, perderemos de vista as bênçãos que Deus está derramando. Nossa quinta estratégia é a tentação e o pecado na vida cristã. O pecado enfraquece a vida espiritual. Satanás usa a tentação para afastar os cristãos da comunhão com Deus e da igreja. Quando o pecado não é confessado, ele cria barreiras entre o crente e Deus. A culpa e a vergonha fazem a pessoa se esconder. O coração se torna endurecido e resistente à correção, e a presença de Deus já não é mais desejada. Para vencer a tentação, confesse os pecados a Deus, busque ajuda e aconselhamento espiritual e fortaleça-se na palavra de Deus. O pecado pode ser comparado a uma doença espiritual. Se não for tratado, ele se espalha e causa danos. Mas ao confessá-lo e buscar cura em Deus, somos restaurados. Agora vamos para a sexta estratégia: o isolamento e o afastamento da comunhão. O perigo de se afastar do corpo de Cristo é que Satanás tenta isolar os cristãos, fazendo-os acreditar que não precisam da igreja. Quando um cristão se afasta da comunhão, ele se torna mais vulnerável espiritualmente. O isolamento é perigoso, porque o cristão perde o apoio da comunidade de fé, a frieza espiritual se instala e a vulnerabilidade às tentações aumenta. Para permanecer na comunhão, crie laços com irmãos na fé. Seja ativo nos cultos e ministérios e peça ajuda quando sentir vontade de se afastar. O trabalho e o lazer se tornarem mais importantes que a igreja e o desejo por bens materiais crescer mais do que o desejo por Deus. Para corrigir as prioridades, coloque Deus em primeiro lugar, seja intencional no tempo com Deus e equilibre responsabilidades com a vida espiritual. Se um agricultor passar mais tempo decorando sua fazenda do que cuidando das plantações, suas colheitas fracassarão. Assim, quando focamos mais nas coisas do mundo do que na nossa vida espiritual, nossa fé enfraquece. Chegamos à oitava estratégia: perseguição e medo de testemunhar a fé. O diabo usa o medo para silenciar os cristãos. A perseguição, seja física ou social, é uma arma usada por Satanás para intimidar os crentes e impedir que testemunhem sua fé. O medo age no coração do cristão, fazendo com que ele esconda sua fé, criando vergonha de falar sobre Jesus e enfraquecendo a confiança em Deus. Para vencer o medo da perseguição, lembre-se das recompensas eternas, confie que Deus dá força para enfrentar dificuldades e busque coragem no Espírito Santo. Uma vela brilha mais quando está em um ambiente escuro. Assim, nossa fé deve brilhar mais intensamente mesmo diante das dificuldades. Na nona estratégia, falamos sobre falsos mestres e doutrinas enganosas. O perigo do ensino distorcido é que Satanás levanta falsos mestres para desviar os cristãos, ensinando doutrinas que parecem verdadeiras, mas são enganosas. Para identificar um falso ensino, ele não estará alinhado com a Bíblia, promoverá interesses pessoais e não a glória de Deus, ou comprometerá a santidade e os princípios de Cristo. Para se proteger das heresias, conheça profundamente a palavra de Deus, teste todos os ensinamentos pelo Espírito e permaneça na sã doutrina. Um bom pescador não se deixa enganar por iscas falsas. Assim, um cristão maduro deve saber diferenciar a verdade do erro espiritual. E por fim, a 10ª estratégia: ataques à fé e à identidade cristã. O diabo quer abalar sua confiança em Deus. Uma das táticas do inimigo é semear dúvidas sobre Deus, sua palavra e nossa identidade em Cristo. Sinais de um ataque à fé incluem dúvidas constantes sobre a existência e o amor de Deus, sentimento de indignidade e culpa excessiva e perda da alegria da salvação. Para vencer as dúvidas e manter a fé firme, medite nas promessas de Deus, reafirme sua identidade em Cristo e permaneça em oração e comunhão.
A identidade cristã é como uma âncora. Quando firmada em Deus, mantém a fé inabalável mesmo em meio às tempestades. A Bíblia nos ensina que devemos estar vigilantes e firmes na fé para não cairmos nas ciladas do inimigo. Tiago 4,7 diz: Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. E em 1 Pedro 5,8 nos adverte: Sede sóbrios e vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Se você tem enfrentado dificuldades espirituais, não se afaste da igreja. Ela é um refúgio e um lugar de edificação para a sua vida cristã. Permaneça firme em Deus e na sua palavra. Esperamos que este podcast tenha sido uma fonte de encorajamento e um guia para você identificar e resistir às ciladas do inimigo. Lembre-se, você não está sozinho nessa batalha. Continue buscando a Deus, sua palavra e a comunhão com seus irmãos na fé. Juntos, podemos vencer. Até a próxima, no podcast da Reconciliação.